Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 14, só para que você entenda toda a história, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pai, no nome de Jesus, eu quero ser grato a Ti pela Tua palavra. Senhor, se nós não tivéssemos a história da cruz, ainda assim nós tínhamos a história de Isaque. Senhor, como é feliz aquele que lê a Tua palavra. Pois no Monte Moriá o Senhor proveu um cordeiro para Isaque. E no Gólgota, um monte chamado Caveira, o Senhor providenciou a salvação para o mundo. Jesus, nós queremos Te adorar. Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu infinito poder. E perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes os dias difíceis, as más notícias, nos tiram as forças, nos levam à fé. Mas o Senhor é o Deus que grita ao nosso coração na noite de hoje. Nos dias difíceis e nas más notícias, eles também geram milagres. Senhor, nós cremos nesta palavra. Usa, Senhor, a minha vida uma vez mais para pregar a Tua palavra. Fala ao coração do Teu povo. Aqui está o Teu povo. Eles querem ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Dias difíceis e más notícias também geram milagres. Quem gosta de má notícia, diga amém. Quem gosta de dia difícil, dá um glória a Deus. Eu não encontrei ainda pessoas que gostam de dias difíceis e nem de más notícias. E essa é uma história que eu sempre releio, porque eu gosto muito. E fico tentando entender a cabeça de Isaque.
seu pai que possivelmente falava para ele: eu te amo, você é um filho muito desejado, por você eu orei muitas vezes, meu filho. E de repente o pai fala: ó, levanta cedo aí, que amanhã nós vamos sacrificar. E adolescente, irmão, adolescente é esperto. Isaac olhou e falou: nós vamos sacrificar como? Tem lenha, tem a faca, tem corda para amarrar a lenha, para amarrar o cordeiro. Meu pai chamou até os 2 empregados para ir com a gente, mas está faltando alguma coisa. Essa história me chama muita atenção, mas desta vez me chamou a atenção de forma diferente, porque imagina como foi para Abraão receber esta notícia do céu. Não foi a notícia de um website, não foi a notícia de um grupo de comunicação. A palavra de Deus diz que Deus disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui, estou pronto, o que o senhor precisa de mim? Ele falou: que eu preciso de você, eu sou filho. Abraão, ele é reconhecido como pai da fé, e não está na Bíblia, mas eu tenho convicção de que ele falou: essa é uma má notícia para mim, esse dia será um dia difícil para mim. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nas más notícias e nos dias difíceis, a nossa resposta deve ser a mesma: eis-me aqui, Senhor. E talvez você encare esta realidade com muita dificuldade, porque realmente é difícil. No dia difícil, na má notícia, você ainda se prontificar, estar pronto, estar disposto. É muito legal, muito massa fazer as coisas quando você está predisposto a fazer algo. Agora, quem já acordou aqui na neve com a preguiça, olhou lá fora e falou: ai, Jesus, hoje se não fosse as contas eu ficava. Você já não vai com aquela vontade. Mas Abraão tinha algo diferente. E poucas vezes você vê isso na Bíblia. Geralmente quando Deus vai falar com alguém, Deus falava: olha, levanta-te, põe de pé. Põe-te em pé. E a exemplo de Ezequiel, Deus fica conversando com ele vários momentos ali. Até que Ezequiel fala: não, se o Senhor falar, eu vou falar aqui para esses ossos levantarem. Abraão não. Abraão, quando Deus chamou ele, falou: Abraão, ele respondeu prontamente: eis-me aqui. Nós vivemos dias difíceis, cercados de más notícias. Assim como Abraão enfrentou uma prova que eu tenho certeza que é muito maior do que a sua, nós também passamos por muitos momentos em que a nossa fé é testada. Eu não vou te envergonhar, mas eu quero que você pense: quantas vezes você foi reprovado na prova da fé? Quando tudo que você precisava exercer a fé, foi quando você não encontrou fé. E a má notícia, ela é terrível. Eu particularmente não gosto de pessoas que são portador de má notícia. E quando essa pessoa fica rotulada como um portador de má notícia, quando vai chegando uma pessoa, um monte de gente já vai saindo fora. Mas a má notícia, muitas vezes, ela vem se encontrar conosco, e às vezes parece que é no dia que nós estamos mais fragilizados. E eu não gosto de falar do inferno, nem do diabo, nem das obras dele, mas uma coisa que o inferno tem é organização e estratégia. No dia que você está mais fraco, mais fragilizado, é o dia que a sua fé será testada. Seja honesto com você mesmo. Se Deus te despertasse em uma manhã e falasse: pegue o seu filho e entregue ele para mim, vai lá, mata ele, porque eu quero ele para mim. Irmãos, eu sou obediente a Deus assim,
Até quando tudo diz para eu não obedecer, eu tenho coragem de obedecer. Mas se Deus pedir isso, eu sou honesto em dizer. Eu não sei se eu tenho essa coragem. E essa é uma coisa no texto que me chama muitíssima atenção. Deus fala a Abraão, ele fala, eis-me aqui. E Deus fala, olha, você vai sacrificar o seu filho, porque o seu único filho, eu quero ele para mim. A palavra de Deus diz que Abraão levantou e já foi fazer o que Deus mandou. E aqui nós precisamos pensar sobre obediência. Se eu trouxesse aqui uma mensagem só do milagre, quem não quer milagre, irmão? Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer ter o abençoado documento desse país? Quem é que não quer ter uma casa? Quem é que não quer ter conforto? Mas o negócio é você quer ter a obediência para adquirir essas coisas? Porque sem obediência você não chega. E se chegar, chega por vias que não é a de Deus. E andar pelo caminho que não é de Deus, não vai dar certo. O Espírito Santo de Deus está sendo claro conosco aqui na noite de hoje. E eu digo conosco porque eu não estou pregando para vocês. Eu estou ouvindo esta mesma mensagem. O quão obediente você tem sido à voz do Senhor. O que é que Deus tem pedido a você? A verdade é que nós estamos negociando as horas do culto. Eu sinto Jesus aqui, eu preciso dizer. Uma única má notícia vindo da imigração fez com que bastante pessoas, eles não pensam em ir trabalhar, eles não pensam em não ir no mercado, eles não pensam em não ir no passeio, mas ir na igreja, eles falam na igreja pode ser perigoso. Que fé é essa, irmão? Deus nos chamou com o espírito de ousadia, ao passo que Deus é quem fala, não é o pastor Rufo. Deus é quem fala, os covardes não herdarão o reino do céu. Abraão não ouviu que a imigração ia bater na porta dele. Abraão não ouviu que Deus ia tirar o dinheiro do banco dele. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo, me dê o seu filho. Ele prontamente disse, vai ser um dia difícil, esta notícia não me agrada, mas eu vou obedecer. Será que você pode fechar os seus olhos agora e pedir perdão ao Senhor? Fala, Deus, perdoa a minha vida por tanta desobediência. Perdoa, Senhor, por não querer ouvir a tua voz. Senhor, coloca no meu coração, na minha mente, na minha alma, a obediência ao Senhor. Não importa o resultado, não importa o que o Senhor peça, eu quero te obedecer. Aleluia. O sacrifício de Isaac não é apenas uma prova de obediência, mas é um plano de Deus. E eu sou pastor pentecostal, irmão, assembleano, não vou mudar nunca. E coisa boa é quando alguém vem e fala, olha, Deus tem um plano para você. Quando Deus fala, Deus tem um plano para mim, eu falo, já estou. Vai ser agora só Dubai. Vou abrir a DW Dubai agora, achei benção, vou voar para um lado e para o outro, vou comprar o carro mais zero, vou fazer tudo de bem, de bom e do melhor. E poucas pessoas pensam que às vezes durante o plano de Deus é quando Deus vai se revelar a você. E Deus não se revela só na bonança. Deus vai se revelar na cova dos leões. Deus vai se revelar diante de um gigante. Deus vai se revelar quando a doença vem. Deus vai se revelar quando as finanças se diluíram. Deus vai se revelar quando as má notícias estão vindo. Deus vai se revelar quando tudo está difícil. Deus vai se revelar quando tem morte, porque Ele é o único Deus que pode transformar ambiente. Ele é o único Deus que através da obediência e através do seu poder, Ele pode mudar todas as coisas. Eu creio neste Jesus. Será que você pode levantar a sua mão e dizer isso? Eu creio, Jesus, muda tudo. Eu creio que o Senhor tem poder.
E é a prova que revela o tamanho da nossa fé. É o problema que diz o quão crente a gente é. E o duro, irmãos, é que nós, apesar de sermos crentes, apesar de estar aqui na igreja, apesar de cantar, de sentir a presença de Deus, de pregar, de chorar na presença de Deus, a gente vive um mundo que é o mundo real. E o mundo real, irmão, a realidade é dura. E para nós que somos crentes, a vida é mais dura ainda. E é difícil. É difícil olhar na conta, ver que o aluguel está chegando e não tem dinheiro para pagar e não sabe de onde que vai sair. E aí você vem na igreja e vê Deus falando, o pastor gritando na sua orelha. Aí fala, mas é muito fácil, né? Ele não está na minha pele. Mas eu quero que você pegue esses personagens dessa história. Abraão diz, eis-me aqui, Senhor, obedece prontamente. O filho levanta e fala, tem alguma coisa errada aqui. E os funcionários de Abraão falam, o patrão ficou doido de vez. Como é que ele vai para um lugar sacrificar e não está levando um cordeiro? Mas a gente não tem nem opção, a gente é pago para acompanhar ele, vamos acompanhar ele. Mas quando chega aqui, Abraão vê o Monte Moriá, ele vira para os seus empregados e fala, vocês fiquem aqui. E aqui tem outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Nos momentos da dificuldade e nos momentos das más notícias, muitas vezes, Deus não quer ninguém com você lá. Deus te quer sozinho. E como é tristíssimo. Eu odeio essas pregações que ficam, não, olha, não, você subiu de nível, agora você não vai andar mais com esse povo ralé. Não, olha, não, separa muito bem seus amigos. Tem nem que ficar separando, fica sozinho. Morre de depressão, irmão. Tome cuidado com essas mensagens. Mas uma verdade de Deus é que na dificuldade, muitas vezes Deus te quer sozinho. E dura coisa é estar sozinho no tempo da dificuldade. E nós que somos imigrantes sabemos o que é ser sozinho. Pouquíssimas pessoas têm a alegria de estar com a família, com os familiares da América. Acabei de falar com os pais do Mateus ali, o Mateus está feliz da vida hoje. Mas o Mateus sabe o que é ficar sozinho na América. Eu vim para cá em 2014 e nem um dia eu ficava triste, nem um dia. Eu estava na América, irmão. Saí de Diadema e cheguei na América e falei, meu Deus. Só que domingo, quando dava a hora do almoço, todo mundo ia para suas casas e eu ficava no quartinho do fundo da igreja. Era um tempo difícil, mas Deus queria que eu ficasse ali sozinho, para valorizar a minha família, a minha esposa, o meu casamento, as minhas filhas, o meu ministério. Quando Abraão manda os seus servos ficarem, é como ele dizendo, pronto Deus, já vim até aqui, agora é eu e o Senhor. Porque Deus, se o Senhor quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Eu vou chorar. Eu vou lembrar desse dia para sempre que o Senhor me pediu isso. Mas eu decidi obedecer, Senhor. A fé de Abraão, para ele mesmo, já tinha ido embora. Mas quando o filho pergunta, fala, pai, nós temos lenha, nós temos a faca, temos a corda, mas cadê o cordeiro? Abraão diz, olha, nós vamos subir, adorar e voltar, filho, porque Deus vai providenciar um cordeiro através da tua dificuldade. Deus ainda quer que você tenha palavra de milagre para alguém. Para de ser o crente que precisa ter uma palavra. Deus quer te levantar para ser alguém que tem palavra de milagre. Eu creio nisso. Eu fico maravilhado, irmãos,
Quando Pedro está passando na porta do templo, tem um homem lá, deficiente, pedinte, diz a Bíblia. E quando Pedro passa, ele fala, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e fala, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que está em mim eu quero te entregar agora. A palavra de Deus diz que aquele homem deu um salto, entrou no templo gritando e dizendo, eu fui curado, eu fui curado. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua família, Deus quer usar você com uma palavra de milagre. Levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Aleluia. Deus não pediu qualquer coisa para Abraão. O dízimo foi Abraão que inventou, irmão. Não existia esse negócio de dízimo. Foi Abraão que decidiu fazer. Então dinheiro para Abraão não era nada. Eu não sei se você lembra da história, mas Abraão é um dos primeiros imigrantes que a Bíblia fala. E quando Deus fala para ele, fala, olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão prontamente levanta e sai andando. Eu sei porque eu falo isso aqui, eu falo a mesma coisa. Eu sou assim, para isso aí eu sou. Sai daí e vai para algum lugar. Tá bom, Deus, para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Abraão não perguntou nem isso. Ele só levantou e começou a ir. Então Deus sabia que Abraão era obediente. Deus sabia que se pedisse dinheiro, Abraão não tinha problema nenhum em entregar para Deus. Deus levou o nível da fé de Abraão a uma coisa ainda maior. Pediu o filho. É difícil assumir isso em púlpito, mas nós não estamos preparados para entregar a Deus algo precioso. Com muita calma, e eu sinto o Espírito Santo de Deus para dizer isso, recebam isso com muito amor. Nós já estamos negociando o tempo de oração. Nós já negociamos o tempo que nós lemos a palavra. Nós negociamos o tempo do culto. Nós negociamos o tempo com Deus. Deus nem pede nada precioso para a gente. Porque o trivial nós já estamos negociando. Deixa eu falar uma palavra dura para você. Deus não quer fazer negócio com você. Você não tem condição de negociar com Deus. Deus não quer fazer negócio com você. Deus quer que você faça uma aliança com Ele. E não importa o que Ele peça, não importa o dia, não importa a hora, não importa o quão difícil seja, não importa qual má notícia vem, nós vamos levantar e vamos obedecer, porque este Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Você não precisa ler a Bíblia, você não precisa se escorar nos personagens bíblicos. Eu quero ressuscitar na tua alma agora, todas as vezes que Deus foi Deus para você, Ele nunca roeu a corda, Ele nunca quebrou a aliança, porque Ele é um Deus fiel. Aleluia. Será que você sente essa presença de Jesus aqui? Será que você pode adorar a Ele pela sua fidelidade? Eu te convido na noite de hoje a assumir um compromisso. Senhor, eu quero obedecer a Ti. Eu quero ser fiel ao Senhor. Não importa o dia difícil, não importa a notícia ruim, mas eu creio que o Senhor vai prover. Momentos difíceis mostram onde está o nosso coração e a nossa confiança. Deus está falando conosco, irmão. Não há o que temermos. Nada acontece fora do que Deus quer. Pastor, não, mas eu tenho que ficar esperto. Não, irmão.
Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E todas as demais coisas Ele vai fazer. Isaías 64, versículo 4, que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Ele fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por você. O céu está trabalhando por você. Descansa na noite de hoje e confia neste Deus. Em tempos difíceis, será que nós estamos dispostos a entregar algo precioso a Deus? Pare e pense aí, o que é um Isaac para você hoje? Menos a Zuleide não pode pensar que o filho dela chama Isaac. O que é um Isaac para você? É o seu carro? A oferta já passou, irmão. Eu não estou interessado em pegar carro de ninguém aqui. Mas criticaram muito um vídeo da internet que está passando de um rapaz que entregou uma BMW X6 no Brasil, blindada. Talvez aquele ali era o Isaac dele, irmão. Será que o seu telefone pode ser o seu Isaac hoje? Sua rede social? Eu recebi uma ligação quinta-feira. Você pode dar uma entrevista para a Folha de São Paulo? Eu falei, posso. E eu agradeço. Estou sabendo que tem os irmãos me defendendo aí. Obrigado. Defenda mesmo. Mas eu nem vi. Nós não podemos ser covardes, irmãos. Nós não podemos temer. A palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a cidade, escute isso, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós estamos em um país que é considerado o país mais seguro do mundo. Eu vou muitas vezes em frente à Casa Branca. E quando eu vou lá com as pessoas que vão pela primeira vez, eu falo, você está no lugar mais seguro do mundo. Mas a minha confiança não está na força bélica dos Estados Unidos. A minha confiança não está em um cartão verde que eles me deram. A minha confiança não está no púlpito que eu prego, no telhado que cobre a minha casa. A minha confiança permanece em Deus, porque é Ele quem fez todas as coisas. É Deus que me tirou lá da minha cidade e me colocou aqui. É Deus que construiu a minha história. Mas eu não sou um filho especial de Deus. A mesma coisa Ele fez com você. A sua confiança não está em governo. A sua confiança não está em coach. A sua confiança não está no seu próprio intelecto. A sua confiança deve permanecer em Deus. Deve permanecer em Deus. É Deus e Deus e depois é Deus de novo. A obediência radical gera uma provisão sobrenatural. Anote isso. Quando você é radicalmente obediente, você vai viver uma provisão sobrenatural de Deus. Vai todo mundo falar que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que não vai acontecer. E daqui a pouco vai todo mundo querer explicação. Como é que foi? Não foi, aconteceu, Deus ordenou. Nós às vezes pregamos e esquecemos de acreditar que este Deus é o Deus que quando Ele fala, as coisas se cumprem. Marta, Maria e Lázaro é uma família querida de Jesus, uma família amiga. Mas quando Lázaro morreu, a primeira coisa que eles falaram: ah, Jesus, chegou tarde. Puxa vida, se o senhor tivesse chegado aqui uns 5 dias antes, talvez assim dava jeito. Mas na verdade, Jesus, acho que não dava mais não, viu? Porque ele estava bem ruim mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou: Marta, eu posso ressuscitar ele. Não, Jesus, eu sei, esse é papinho de ressuscitar, nós vamos lá no cumprir das suas coisas, todos nós vamos ressuscitar. Mas agora já era, Jesus.
Está morto já há 4 dias. E eu vejo muito pregador criticando tanto Maria quanto Marta. Eu vejo as pessoas falando que Marta ficou lá na função. Marta foi chamada para aquilo, irmão. Ela foi chamada para servir. Todo momento que a Bíblia fala de Marta, ela está servindo em algum lugar. Então não era na morte do irmão que ela ia deixar de servir. Ela continuou fazendo que está tudo certo. Com Maria, com Marta e com lá. Não tem nada errado. A única coisa que faltou nelas foi fé. Foi confiar no Jesus que elas conheciam. Jesus não era um estranho lá na casa deles. Jesus era conhecido deles. Então, a reação delas deveria ter sido diferente. Quando Jesus chegou, eles deveriam falar: agora já vão tirando a pedra aqui. Vai. A ordem não tinha que ter vindo de Jesus. A ordem tinha que ter vindo delas. Porque elas sabiam quem era Jesus. Mas sabe o que acontece? Nós estamos aqui reunidos em um monte de Maria e Marta. Gente que anda com Jesus, que sabe o que Jesus faz, que conhece o poder de Jesus, que Jesus já fez milagre na tua vida. Você já viu Jesus curar, já viu Jesus fazer tudo, mas quando vem o problema, quando vem a má notícia, quando vem a realidade, aí você fala: não, agora não vai dar mais, nem Jesus dá jeito. Não existe coisa que Jesus não faça. Ele é o Deus do impossível. O impossível só eu e você conhecem, irmão. Jesus nem sabe que palavra é essa. Tanto é que ele chegou e falou: tira a pedra. Não tira não. Não, Jesus, eu estou doido. 4 dias já. Jesus foi lá, tirou a pedra. Lázaro! Vem para fora! Lázaro estava todo amarrado. Eu acho que ele veio assim pulando. E o povo olhando. Jesus mandou desatar ele. Enquanto as pessoas estavam desatando a Lázaro, a Bíblia fala que muitas pessoas começaram a chorar. Muitas pessoas começaram a glorificar a Deus. Porque eles olharam e viram que só Jesus tem poder sobre a morte. Eu quero afirmar para você, irmão, eu não sei qual situação que você entrou nessa igreja hoje, mas não importa quanto no chão você esteja, ainda que você esteja dentro de um túmulo por 4 dias, o meu Jesus pode dar ordem e a morte tem que ir embora. Jesus continua o mesmo. Será que você pode aplaudir a Ele por essa palavra? O grupo de louvor já pode vir para cá. Vou terminar mais cedo hoje. Hoje fui eu mesmo que fiz o esboço, não foi o GPT, então vou ficar mais curto. Quando tudo parece perdido, nossa obediência a Deus pode ser o caminho para a provisão e para o milagre. Ouça isso. Quando somos obedientes, nós estamos trabalhando, construindo a estrada que o milagre vai passar. Quando você é obediente, você está construindo o caminho pelo qual o milagre vai chegar na tua vida. Quando você é obediente a Deus, você está declarando para o mundo espiritual: não adianta vir com um dia difícil, não adianta vir me desafiar, não adianta vir com má notícia, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando Isaac pergunta para o seu pai: pai, nós temos aqui a lenha, a faca, a corda, e eu já vim sacrificar com o senhor antes. Está tudo certo, pai. Mas está faltando uma coisa. Está faltando o cordeiro. E aí é quando eu sinto Jesus aqui. É quando Abraão, sem saber, ele profetiza que a salvação do mundo viria pelo sacrifício de um filho. É impossível nós não fazermos o paralelo do Moriá com o Monte Caveira, o Monte do Gólgota. Eu quero ir lá para ver.
Tem uma mensagem poderosa de Deus para você hoje. Eu não sei o quão difícil tem sido esses dias para você. Eu sei que eu tenho conversado com pessoas e ao desligar o telefone, eu choro, mas não é um choro só de empatia. São pessoas que falam, pastor, eu não sei como é que vai ser. Eu já pensei em vender tudo e ir embora. Eu já pensei em comprar uma passagem e ir embora. Eu recebo ligação dos familiares do Brasil. E eles falam, olha pastor, não deixa minha família ser presa aí não. Manda eles embora para cá. E aí eu brinco, eu falo, mas se eu mandar eles embora, eu vou pastorear aqui. Mas a verdade é que, verdadeiramente, a realidade é de que tem sido dias difíceis. Não adianta também a gente tapar o sol com a peneira, não. O dia mal chegou. O dia difícil está aí, na nossa face. Deixa ele correr, que ele vai ser obreiro, músico. Nós, em muitas fases da vida, nós nos deparamos com isso, com tempos difíceis. Com tempos de que você ora e não tem resposta de Deus. Alguém já viveu esse momento? De orar, buscar e parecer que o céu está em silêncio. Talvez você está vivendo a fase que Asaf viveu. Você está dentro do templo, fazendo tudo que é certo, paga os seus impostos, faz tudo certinho. Mas aí você olha o cara que comprou o casamento, o cara que roubou o outro, o cara que faliu a empresa do outro se dando bem. Mas as palavras de Asaf são tremendas, quando ele diz, mas para mim bom é me aproximar de Deus. Deus te trouxe na noite de hoje para que você ouça esta palavra. Escute isso. Os dias difíceis, as más notícias, também geram milagres. Eu creio nesta palavra. Foi um dia difícil para Abraão, foi um dia difícil para Daniel, foi um dia difícil para Davi. Foi um dia difícil para Jesus. Mas esse dia difícil e essa má notícia, eles foram transformados em um grande milagre. Eu quero pedir que você se coloque de pé, mas você só se levanta se você tem fé que este tempo difícil, estas más notícias, elas serão transformadas em milagres na tua vida. Será que eu encontro pelo menos 2 ou 3 que creem nesta palavra? Será que você pode manifestar esta vontade que você tem de que isso seja isso? Adore ao Senhor, de que isso seja transformado. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele tem o poder transformador em suas mãos. Ele é o único Deus que pode transformar o choro em sorriso e as tristezas em alegrias. E eu prego este Deus poderoso na noite de hoje. E eu vim aqui cheio de vontade de dizer que dias difíceis, más notícias, pelo poder da palavra de Deus, serão transformados em milagres. Quem crê nesta palavra, adore a Deus. Aleluia.